radiações não ionizantes, Sara, são radiações que elas chegam apenas a nível celular, tá? Mas por que está causando tanto estrago na humanidade? Tanto estrago? Por que está causando tanto estrago na saúde do ser humano, sabe? Porque essas radiações não ionizantes, elas chegam a nível celular e elas vão abrir algo que a gente chama em inglês de VGCC, né? Voltage Gate Canyon cálcio, né? Então, são portais, são canais de cálcio dependentes de voltagem. Dependente de voltagem. Porque o cálcio, ele está em todas as nossas células, a gente necessita desse canal de cálcio para despolarizar a membrana, ou seja, modificar a eletricidade da membrana, porque é assim que gera o fluxo de elétrons. Só gera eletricidade quando tem despolarização. Quando tem polarização e despolarização, gera eletricidade. É o yin e o yang. Sempre quando o yin e o yang é a manifestação da vida. É a manifestação da vida, porque onde tem o yin, tem o yang, gera um terceiro elemento, que é o chi, que é o fluxo da energia, porque é o contraste. Por exemplo, a gente sabe que existe frio e que existe calor. Se só existisse frio, como é que a gente saberia que existia o calor? Né? Então, existe o frio e o calor. E a partir daí gera um terceiro elemento, que é a temperatura. A gente tem a ideia da temperatura porque tem essa polaridade. Da mesma forma, é a eletricidade. Sempre quando tem um jogo de polaridade, tem uma diferença de potencial elétrico, gera condução elétrica. Então, um canal de cálcio, ele é necessário para gerar, por exemplo, contração muscular, para gerar relaxamento muscular, para gerar sístole, gerar diástole, né? Para gerar transmissão de elétrons, de nêutrons e de uma transmissão sináptica, né, neuronal. Então, esse canal de cálcio, ele tem uma função na célula. Acontece que a radiação não ionizante abre esse canal de cálcio e não fecha. E o que vai gerar? Esse cálcio que não era para estar, ele está fora da célula. Só que como ele vai ficar aberto, o cálcio vai entrar para dentro da célula. O cálcio entrando para dentro da célula vai gerar radicais livres. O que são radicais livres? São elementos, né, oxigênio principalmente, que eles vão ter mais elétrons, vai ter mais uma eletricidade, só que vai ser uma eletricidade suja a nível celular. Vai ter uma eletricidade suja a nível celular. Então vai entrar cálcio, esse cálcio vai formar algo que a gente chama de superóxido. Superóxido é um oxigênio que tem 3 elétrons, né? E esse superóxido vai entrar junto com o que a gente chama de óxido nítrico, né? Que a gente tem óxido nítrico no sangue. É fundamental para as nossas veias, artérias, o óxido nítrico, o ON ou NO, né? Porque ele gera vasorrelaxamento. Ele zera o vasorrelaxamento. O óxido nítrico é fundamental para controle de pressão, controle da função cardíaca. Só que ele é para estar dentro das artérias, não é para estar dentro da célula. Então, quando ele entra para dentro da célula, ele vai se unir com esse radical de superóxido que a gente fala e vai gerar algo chamado peróxido nitrito. E o peróxido nitrito, ele consegue entrar a nível do DNA. E quando ele entra a nível do DNA, ele gera radicais livres de carbono. E esses radicais livres geram o que a gente chama de estresse oxidativo. Eu estou falando de uma forma assim, mais fisiológica para as pessoas entenderem que isso não é conversa fiada, isso não é teoria da conspiração, isso é uma realidade fisiológica, científica, seríssima, seríssima. Eu costumo dizer que o inimigo é invisível nesse sentido, né? Nós veremos coisas, mas mais na frente a gente vai ter o resultado do estrago que está acontecendo, né? Então, esse excesso de radical livre, por meio desse mecanismo que eu falei, vai gerar danos a nível celular. E esses danos a nível celular em excesso pode causar diversas condições fisiopatológicas, porque toda doença crônica começa inicialmente por um estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo vamos dizer assim, essa é a fisiologia básica do que está acontecendo, o que essas radiações não ionizantes causam. E daí a gente pode entrar em diversas patologias que estão acontecendo no mundo hoje, e uma das causas é essa, né? A gente pode falar um pouco mais. Exatamente, boa. Como tu falaste, Arthur, podemos falar aqui de várias coisas, mas assim, queremos, como eu vou repetir aquilo que eu falei no início da live, quero simplesmente que a gente reconheça, não é? Que isto é algo que causa impacto, embora seja invisível e as pessoas não vejam diretamente, tá? E também no final, pronto, lá para o final da live, explicar as soluções, né, de como podemos minimizar, porque há aqui muitas pessoas a perguntar, então, como é que podemos, mas já vamos falar disso, tá? Agora, simplesmente falar das consequências do que está a acontecer,
na saúde das pessoas. Então, se quiseres enumerar algumas doenças, algumas patologias que já estão a acontecer do foro físico, mental, né? Porque do foro social também, isso já conseguimos, é nítido. Sara, esse é um assunto muito sério e eu vou tentar falar de uma forma, mas sem Sim. falar diretamente o que está acontecendo, tá? Porque estima-se, Sara, que a radiação do 5G, quando o 5G chegar em peso mesmo nas cidades, porque o 4G, o 3G, o 2G, eles têm a frequência mais baixa. É uma frequência mais baixa de radiação no ionizante. É como se fosse assim, a pessoa está sendo afogada por um lago energético. Agora, o 5G vai ser um oceano de radiação ionizante, que vai despolarizar, que vai gerar esse mecanismo em todas as células vivas do planeta. Inclusive a fauna e a flora, que já está tendo consequências. A gente já está vendo que lugares onde tem essas torres, né, como que está modificando a natureza, como que a natureza está adoecendo, como as abelhas estão atrapalhando o processo de pólen, né, de transmitir o pólen, como é que o mel da abelha está sendo modificado, como é que plantas estão morrendo, pássaros estão morrendo. Um exemplo, porque é uma radiação muito intensa, né? Então, um exemplo dessa consequência a nível da natureza. Mas vamos lá, só para entender. Primeira coisa que é preciso explicar é que existem pessoas que têm hipersensibilidade eletromagnética. Exato. Existe isso, hipersensibilidade eletromagnética. São pessoas mais sensíveis, que têm mais sensibilidade a nível de elétrica e energia. Por exemplo, tem pessoas que ficam próximas às estações de torre de transmissão elétrica, que vivem com dor de cabeça, dão choque nas pessoas, tem uma irritabilidade, tem insônia, né? Tem inclusive depressão, porque já estão com a sensibilidade a esses meios eletromagnéticos. Existe isso. Agora, existe também causas que a gente diz ocultas, né? Vamos dizer assim, causas que seriam ocultas, mas na realidade a gente já está vendo consequências. Existem muitos estudos. Sempre quando eu posto algo relacionado ao 5G, eu posto pelo menos umas 10 referências para as pessoas entenderem que isso não é conversa fiada, né? Que isso é seríssimo. Só que eles já estão estimando que em 2030 a média de lucro das small cells, porque o 5G não vai ter como, por ele ser uma radiação diferente, mais intensa, ela não consegue atravessar estruturas sólidas com mais facilidade. Então, eles vão criar algo chamado, já estão colocando, né? Algo chamado small cells. Então, seria, vamos dizer assim, mini estações de transmissão, que vão aumentar os satélites, né? Vão lançar mais satélites. Isso está destruindo a ionosfera. Porque assim que, da mesma forma que o Criador, né? Que tudo que existe na natureza, existe uma correspondência. Tudo que está embaixo está no alto. Tudo que está no alto está embaixo. Tudo que está dentro é como está fora. Tudo que está fora é como está dentro. Então, no nosso cérebro, a gente tem uma barreira chamada barreira hematolicórica. No intestino, a gente tem a barreira intestinal permeável, né? Impermeável. Da mesma forma, a Terra existe a ionosfera. E a ionosfera está aqui justamente para proteger da gente de raios, de radiações ionizantes que vêm do universo. Por exemplo, raios gama. Raios gama, um exemplo dele, né? Por isso que pessoas que têm horas de voo, né, voam mais de 35 mil pés por ano, né, pilotos de avião, são pessoas que têm maior incidência de câncer, porque tem mais incidência de raio gama, né? Então, um exemplo é que esses satélites vão começar a destruir a ionosfera, já estão destruindo. E isso gera um efeito a nível global da natureza, modificando a eletricidade dos seres, a nível micro-organismos, né, a nível de bactérias e vírus e fungos. Isso explica muita coisa. Até a nível celular, né, Sara? Então, por exemplo, quais são os lugares do nosso corpo onde nós temos mais canais de cálcio dependentes de voltagem? O cérebro e os órgãos sexuais. Bom, vamos lá. Se a gente pegar a incidência de infertilidade entre casais hoje, é algo gigantesco. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia andam com o celular no bolso, né? Fica diariamente com o celular no bolso e não utilizam, por exemplo, alguns chips bloqueadores, não utilizam nada para bloquear essa radiação não ionizante que está sendo constantemente liberada aonde? Nos órgãos reprodutivos sexuais, tanto nos testículos quanto nos ovários. São regiões nobres do ser humano onde tem maior abundância e densidade de canais de cálcio dependente de voltagem. Outro exemplo, o cérebro.
O cérebro é um lugar que tem tanta abundância de canal de cálcio dependente de voltagem que, por exemplo, a pessoa que, não só o 5G, mas o próprio AMF, fones de ouvido, que são de Bluetooth, né? Já gera radiações não ionizantes, e a calota craniana, por mais que tenha uma densidade, atravessa na calota craniana, e já tem estudos mostrando que aumenta a temperatura cerebral a mais de 1 grau. Se no nosso corpo, se aumenta a temperatura a mais de 1 grau, já tem estado febril, imagina a nível cerebral. Imagina a nível cerebral, né? O que vai acontecer? O que já está acontecendo. Então, além de aumentar a temperatura do crânio, né? Porque a nossa barreira hematolicórica tem esses canais dependentes de voltagem de cálcio. Então, vai abrir os canais de dependente de voltagem de cálcio, vai ter influxo de cálcio a nível celular, e a nível celular cerebral vai começar a gerar danos oxidativos não reversíveis. Não reversíveis. Quais são eles? São o que nós conhecemos hoje como doenças neurodegenerativas, né? Uma pergunta, se a gente pegar a epidemiologia, tem estudos mostrando a epidemiologia vamos dizer, dos anos 50, década de 50, de 60, de 70, até 2020, 2010, 2015, aliás, até 2015, se a gente vê a incidência de crianças com autismo, está só aumentando. E não é uma proporção linear, é uma progressão geométrica elíptica, tá? Era uma 20 mil, uma 10 mil, uma 5 mil, uma 500, uma 250, uma 200, uma 20, uma 20. Por quê? Porque está aumentando essas radiações não ionizantes. É um dos motivos. Está aumentando essas radiações não ionizantes, que aumentam os canais de cálcio dependente de voltagem a nível fetal. A nível fetal. E isso a nível fetal está gerando um estresse oxidativo, excesso de radicais livres, despolarizando a eletricidade corporal, porque nós temos a milivoltagem da doença, temos a milivoltagem da cura, da autorregeneração. E quando gera radicais livres em excesso, são danos irreversíveis. Por isso que a gente pode falar mais na frente do poder dos antioxidantes, por exemplo, né? Então pode o sujeito gerar doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, toque, depressão, irritabilidade, suicídio. Tudo isso pode sujeito acontecer por quê? Por conta do aumento do estresse oxidativo a nível cerebral. Os neurônios começam a se autodegenerar. Começam a se degenerar. Então, só um exemplo, né? O que está acontecendo? Se a gente pegar estudos, eu tenho mais de 1000 estudos, referências, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, mostrando, estudos in vitro também, mostrando como é que o estresse oxidativo a nível cerebral é uma das principais causas de glioma, por exemplo. Glioma, que é um câncer cerebral. Glioblastoma, é um câncer cerebral seríssimo, seríssimo. E qual que é a principal causa? Celular. Qual que é a principal causa? Celular. Eu tenho mais de 500 estudos mostrando isso. Que a pessoa que anda com o celular, fala com o celular perto, eu não atendo mais celular perto. Para mim é viva voz ou no fio. Por quê? Porque eu sei que isso vai afetar a temperatura cerebral, vai aumentar a abertura dos canais de cálcio, vai gerar o superóxido e o óxido nitrito, vai formar o peróxido nitrito, né? Igual eu expliquei no início da live, que vai começar a causar danos do DNA irreversíveis a nível de estresse oxidativo. Além disso, outra incidência, eu tenho estudos também mostrando a incidência de câncer de mama por conta de uso de celular. Mulheres que utilizam celular perto das mamas, não façam isso. Não façam isso, porque a mama também é um lugar onde tem muita sensibilidade elétrica, tem muitos nervos, tem muita sensibilidade. É a mama que gera o néctar da vida para a criança. É na mama. Que o alimento mais poderoso que existe na natureza é o leite materno, para a criança, né? Para a criança. É o mais rico. Então, é um lugar onde tem terminações nervosas elétricas, condutoras de eletricidade, então tem canais de cálcio, porque a eletricidade vem por meio da despolarização do cálcio. Então, mulheres que guardam o celular próximo à mama, se pegar os estudos, né, de prospectivos, vão ver que aí aumenta a incidência de câncer de mama. Isso é um exemplo, né, sabe? Tem muito mais coisas. Tem leucemia, crianças também que já estão nascendo com leucemia. Por quê? Porque as mães ficavam com o celular o tempo todo próximo da gestação. Não só o celular, como micro-ondas, né? Isso a gente já está vendo. É o que o Dr. Mercola fala, né? O celular vai ser o cigarro da humanidade, né? A gente está conversando, né? A gente está conversando no celular, a gente está conversando aqui pela internet. Estamos utilizando esse meio para alertar vocês, né? Mas pelo menos eu faço aqui, eu tento me bloquear da melhor forma possível. Estou sempre limpando, metais tóxicos, isso é outra coisa. Porque eu estou respondendo a pergunta, se tiver muito, me fala. Não, sim, beleza, tá? Sim, estás a tocar mesmo. Eu já ia dizer esse ponto importante, assim, que para quem quiser
estudar mais sobre isto, há vários livros, mas é uma referência que eu levo para a vida, para vários temas, que é o Mercola, não é? E ele tem um livro mesmo que é IMFs, então tem muitas referências, estudos lá. Olha, está aí, boa. E ele fala logo no segundo capítulo, ou terceiro, que o Wi-Fi, os telefones, hoje em dia são os cigarros do século XXI, né? Ou seja, o que é que aconteceu, né? Toda a gente sabe, eles foram incentivados por médicos, foram prescritos como algo benéfico. Havia propaganda, não é? Na rua, fume como eu sou médico, smoke like your doctor. E naquela altura, lá está, fomos manipulados, na altura eu ainda não existia, não é? Não existíamos, mas éramos manipulados a crer que era uma coisa benéfica. Então hoje em dia, portanto, para quem está a assistir esta live ainda é cético em relação àquilo que a gente está a falar, isto é muito pior, porque assim, cigarros não têm o impacto que isto tem, não é? O Wi-Fi, as redes de televisão, toda a gente precisa de Wi-Fi hoje em dia, então é um meio que pode ser bom, é bom, não é? Lá está, estamos aqui a fazer uma live educativa, graças ao Wi-Fi, mas temos de saber as consequências e de fazer algo para minimizar os riscos, é daí esta conversa, tá? E só para, já agora, Arthur, para acrescentar esta questão da infertilidade, que sim, é algo evidente, não é? Que acho que a taxa está a crescer cada vez mais. Aqui em Angola, para quem não sabe, eu vivo em Angola, e nas partes mais rurais, em que não há internet, em que as pessoas não têm acesso, para já, não é só internet, tá? É comida processada, ultraprocessada, refrigerantes, açúcar branco, há muita fertilidade, mas a Arthur é tipo, nascem cada 18 meses, estás a ver? É tipo, e claro, também não há planeamento familiar, mas é o oposto do que acontece em Luanda, na cidade onde as pessoas estão, o que é que está a acontecer, não é? Número 1, vivem em prédios onde há 500 Wi-Fi, não é? Quanto maior, não é, a área urbana, mais exposição, mas pronto. Só para acrescentar isto que é curioso, as pessoas dizem, eu não consigo ter filhos, claro, então revê a tua vida, não é? Revê tudo o que estás a fazer e talvez isto é algo que as pessoas não estão a falar muito, porque como tu dizes, não é? Paciente curado, paciente perdido.